Olá, queridos amigos, muito boa noite. É com muita alegria que iniciamos mais uma vez um programa na Era do Espírito com nosso querido amigo Marcos Demário. Boa noite, Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, Dicineia, muito obrigado. E é bom estar com você, estamos aqui de volta para mais um Na Era do Espírito e que Jesus nos abençoe. Isso mesmo. Então, antes de nós iniciarmos, de eu passar para o Marcos, que ele vai falar sobre a educação espiritual, nós vamos fazer aí a nossa prece, para a gente se conectar com o mais alto, né? Levar aí os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, vamos nos colocar numa posição confortável e nos deixar envolver por essa espiritualidade benfeitora, que prepara o nosso ambiente para esse momento de reflexão. Que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para podermos receber as informações que nos vão ser passadas. Pedimos aos nossos benfeitores que envolvam o nosso irmão Marcos Demário, para que toda essa reflexão que ele preparou e que vai nos passar possa alcançar solo fértil em todos nós e que possamos fazer florescer essa semente de luz, de amor, esses entendimentos que nos são trazidos. Gratidão aos nossos irmãos, aos nossos mentores, que assim seja. Bom, meus queridos, então vou passar a palavra aí para o Marcos, né? Fique à vontade. Muito obrigado, Dicineia. Aqueles que acompanham o nosso programa Na Era do Espírito já sabem que é um programa voltado à educação à luz do Espiritismo, né? Através dos princípios que formam o Espiritismo. Então, para você que, porventura, esteja acompanhando pela primeira vez, a nossa conversa, a nossa reflexão está sempre em torno da questão da educação. E hoje nós vamos utilizar por base, para falarmos da educação espiritual, duas questões O Livro dos Espíritos, que se complementam, porque elas fazem parte do mesmo assunto, do mesmo tema, que é o diálogo que Kardec realiza com os espíritos superiores. Então, abrindo o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as questões 913 e 914, que fazem parte do item em que Allan Kardec conversa a respeito do egoísmo. Aliás, é um item da máxima importância a nível educacional. Mas hoje vamos ficar só com essas duas questões, para entendermos por que o tema de hoje é educação espiritual. Então, vamos à primeira, 913. Pergunta Kardec: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Vejamos agora a resposta dos espíritos. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Bom, vamos analisar esta resposta dos espíritos. Então, eles informam a Kardec, e, portanto, estão informando a todos nós, que a maior chaga da humanidade, o maior vício moral que existe é o egoísmo. E que o egoísmo é a causa, é a raiz de todos os males. E eles fazem uma advertência aqui na resposta. Por mais que luteis contra os vícios,
não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz. Olhemos, então, para o nosso querido Brasil e o mundo de uma forma geral. Nós temos um problema que parece crônico e que nunca se resolve, e que se chama corrupção. A corrupção é um problema de ordem moral, é um vício. Por que nós não conseguimos resolver a corrupção? Acabar com ela, com os desvios de verba pública, por exemplo, entre tantos e tantos atos aí que nos levam a nos corromper. É que a causa da corrupção, a sua raiz, é o egoísmo. Nós podemos fazer, claro, e devemos fazer, não resta dúvida, o melhoramento das nossas leis, da legislação. E para que essa legislação seja cumprida, vamos, então, também melhorar os mecanismos de segurança, de repressão. Aí precisamos da investigação policial. Quem corrompe ou quem se deixa corromper, responder perante a justiça. Mas esses mecanismos já existem, e não é de hoje que eles existem, e que nós tentamos aperfeiçoar paulatinamente, progressivamente. Mas a corrupção continua existindo. Nós não conseguimos extirpá-la. E as gerações mudam e continua tudo a mesma coisa. Por quê? Porque não estamos atacando o mal pela raiz. O que alimenta a corrupção é o egoísmo. O que alimenta a violência é o egoísmo. O que alimenta a injustiça social, e aí nós temos moradores de rua, sem teto, miseráveis, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, etc., que alimenta tudo isso? O egoísmo. Então, precisamos atacar o egoísmo. E é isso que os espíritos responderam a Kardec nesta questão 913. Não adianta enxugar o gelo, ou seja, você ficar atacando os efeitos. Não vai resolver, porque o espírito, ele vai continuar com as suas más tendências e vai continuar egoísta. Quem é egoísta pensa só em si mesmo, não vai pensar nos outros. Então, se eu sou egoísta, nem adianta me falar de caridade, de amor ao próximo, de justiça social, porque eu sou egoísta. E como egoísta que sou individualista. Penso em mim. E, portanto, claro, quem eu quero que se dê bem aqui na vida? Eu. Se os outros não se derem bem, como se diz, né, não é problema meu. Isso retrata o egoísmo, que, infelizmente, ainda está na grande massa dos indivíduos que formam a sociedade humana. Mas como nós vamos combater o egoísmo? E será que é possível fazer esse combate? E fazendo esse combate, será que é possível acabar com o egoísmo, extirpá-lo, como dizem aqui os espíritos? Bem, então Kardec fez a pergunta 914. E esta é muito importante. Então, lá vai Kardec, pensando, raciocinando, ele indaga. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Vamos ver, então, a resposta que os espíritos deram. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Bom, os espíritos chegaram ao ponto principal. Sim, é possível acabar com o egoísmo, porque a lei divina é de progresso, de evolução. Não vamos ficar estacionários indefinidamente no egoísmo. Não. Mas Deus não quer
que fiquemos à mercê da lei de progresso. Estamos aqui na Terra para fazermos a nossa parte para alavancar esse progresso. Como? Através da educação. Os espíritos são muito claros. Mas eles não estão se referindo a uma educação qualquer. Olha a palavra deles, vamos repetir aqui. Olha. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Ou seja, estamos aqui falando de educação espiritual. Educação do espírito. É essa educação que nós não estamos promovendo. E aí eles nos chamam a atenção aqui na resposta. Precisamos reformar as instituições humanas que entretêm o egoísmo. São duas as instituições humanas principais que entretêm o egoísmo: a família e a escola. E os espíritos foram muito claros aqui na questão 914. Temos que reformar essas duas instituições. Ou seja, repensar a família, o que ela é, o seu papel na sociedade humana, a missão dos pais na orientação dos filhos. E precisamos repensar a escola, porque a escola de hoje não educa. A escola de hoje apenas instrui. E muitas vezes, bem mal. Essa que é a grande verdade. Eu sei que esse discurso fere os ouvidos de muita gente, mas é a mais pura verdade. E a questão não é apenas aqui no Brasil, é no mundo. Por quê? Porque no mundo todo nós encontramos escolas que apenas instruem, trabalham o conhecimento, a formação profissional, tecnológica, mas não estão formando o caráter das pessoas. Não estão combatendo os vícios morais que esses espíritos apresentam desde a infância. E eu lembro aqui o Dr. Pat Adams. O Dr. Pat Adams ficou muito conhecido porque ele criou os Doutores da Alegria, lá nos Estados Unidos, e depois se espalhou pelo mundo. E a partir de que ele ficou conhecido pelos Doutores da Alegria, ele passou a ser muito convidado para fazer palestras, e ele viajou boa parte do mundo fazendo palestras para falar da humanização dos hospitais, dos serviços médicos e assim por diante. E certa vez ele deu uma entrevista, e nessa entrevista ele disse o seguinte: olha, sempre que eu chego num país e as pessoas começam a conversar comigo, quando eu me encontro com professores, sejam universitários e outros, eu sempre ouço basicamente o mesmo discurso, porque todo mundo afirma que para educar é preciso amar, que o amor é a base da educação. E, de fato, é. Não há como não concordar com isso. Entretanto, depois de tantos anos percorrendo o mundo, eu nunca encontrei uma escola que trabalhe o amor. Mas se o amor é essencial, se o amor é a base da educação, como é que não tem amor no currículo escolar? E muitos pais, quando vêm conversar comigo, também indicam que o grande problema é o amor. Dificuldade de amar os filhos, de fazer com que os filhos amem os pais. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar essa área. E com a visão que o Espiritismo nos dá, que somos espíritos imortais. Por isso estamos aqui, com base em O Livro dos Espíritos, falando de educação espiritual. Porque todos nós vamos um dia morrer. Nós espíritos não temos problema nenhum em falar da morte, porque nós sabemos que ela não existe e que apenas vamos retornar ao mundo espiritual. Mas a morte ainda é um tabu para muita gente. Mas a notícia realmente é essa, porque ela é uma fatalidade. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E pode acontecer de repente. Você com todos os seus ideais, com todos os seus sonhos, com tanta coisa querendo fazer aqui na vida terrena, mas Deus toca a campainha e diz: está na hora de retornar ao mundo espiritual. E aí se impõe uma pergunta: estamos preparados para fazer esse retorno?
E quando fizermos esse retorno, o que teremos para mostrar? Porque o que é da matéria, é da matéria. E isso precisa ficar sempre bem claro. Nós estamos preparando as novas gerações para saber viver na matéria, porque nós estamos aqui encarnados, mas sem se prender à matéria, nós estamos ensinando a esses espíritos o amai-vos uns aos outros, a sua realidade espiritual. E por que fora da caridade não há salvação? Nós estamos trabalhando isso na família e na escola, e aqui eu vou ampliar, e também na evangelização do Centro Espírita. Estamos trabalhando corretamente isso, para fazer com que esses espíritos que estão na infância se tornem indivíduos do bem e que, quando encararem a morte e encarando a própria vida terrena, vão dar mais valor às questões morais do que materiais? São perguntas para nós refletirmos, porque é muito importante pensarmos sobre isso. Educação espiritual. Quando falamos de educação espiritual, nós estamos dizendo que precisamos nos retirar do mundo, ficar em meditação, não é nada disso. Isso não faz parte do espiritismo. Não que a meditação não seja importante. Momentos introspectivos são importantes. A oração, mas temos que viver no mundo. Não podemos nos isolar. E é vivendo no mundo que precisamos realizar uma influência moralizadora, espiritualizante. É isso que precisamos realizar. Então, façamos isso. A começar pela família e depois adentrando também a escola e ao centro espírita, principalmente através da evangelização. Na prática, como nós vamos fazer isso? É muito importante trabalharmos com as crianças e com os jovens o que nós chamamos de exercícios de vida. Porque estamos aqui na Terra, nós somos seres de relação. E vamos trabalhar com eles, por exemplo, eu vou destacar aqui 2 exercícios que são muito importantes. O primeiro deles, que se chama situação-desafio. Todos nós somos desafiados diariamente aqui na Terra, né? Problemas, dificuldades, provas. Quem não tem isso? Quem não passa por isso? Aliás, hoje, que nós estamos aqui gravando o programa, e eu passei por um desafio, porque tive que sair na parte da manhã e havia uma obra na avenida que eu não sabia que estava acontecendo e fiquei preso no trânsito por causa da obra. E hoje, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos 36 graus com sensação térmica para mais de 40. Ó. E preso lá no trânsito, mas com aquela... Bom, mas eu preciso chegar, então não tem jeito, né? Claro que eu posso aqui dar minha volta, sabe uma coisa, vou desistir e voltar. Mas não, eu tenho que cumprir com compromisso, com atraso, mas não tem jeito. Então, é um desafio da vida. Então, vamos criar situações de desafio ou trazer essas situações de desafio do cotidiano para junto das crianças e dos jovens, para fazer com que eles consigam encontrar solução para os desafios. Mas a solução tem sempre que promover o bem para todos. Esse é o grande desafio. Ou seja, se acontecer isso na sua vida, o que você faz? Se você está com um grupo de colegas e acontece X coisa, qual é a sua atitude? E vamos ver se ele consegue pensar nos outros. Ou se egoisticamente ele vai achar uma solução que vai privilegiá-lo, que vai fazer bem só a ele. Uma boa situação de desafio, por exemplo, é colocá-los numa floresta fazendo um passeio ecológico, mas aí o tempo muda e cai uma tempestade. Eles são um grupo,
e você pergunta a cada um, o que você faz agora que está caindo a tempestade? Muitos, nesse exercício, respondem que vão sair correndo, que vão procurar um abrigo, e a maioria não pensa nos outros. E quando todo mundo fala, pois é, olha que coisa bonita. Você disse, eu saio correndo, eu vou procurar um abrigo para me proteger. E você abandonou o grupo, né? Nem lembrou dos outros, né? Ou seja, na hora de fazer o passeio, todo mundo junto. Mas nessa hora que caiu a tempestade, você pensou só em você. Isso é egoísmo. Então, é a situação desafio. Desafiá-los a pensar em soluções que sejam boas para todos. E nós temos também aqui um outro exercício de vida, que é o autodescobrimento. Pedir que as nossas crianças, adolescentes, jovens, pensem numa situação difícil da vida e respondam algumas perguntas. Por exemplo, o que esta situação difícil está desejando me dizer? Que significado tem para o meu progresso isso que está acontecendo comigo? Qual ou quais razões destas mensagens que a vida está me dando? O objetivo de fazer essa atividade de autodescobrimento é levar o nosso educando a se penetrar, a se descobrir com harmonia, com equilíbrio, para não passar direto pela vida, como muitos têm feito, sem pensar. Nós precisamos parar para pensar. E levá-lo a pensar na questão da alma, ou espírito, que nós somos. Você já pensou na alma? Você já pensou se a alma existir, o que ela é? Você já pensou que talvez você seja uma alma ou espírito? O que você está fazendo aqui na vida, hein? Morte. Você já parou para pensar sobre ela? Então, talvez a morte não aconteça com você tão cedo porque você é jovem, mas amigos morrem, familiares morrem, ídolos morrem. O que será que acontece com eles, hein? Como você trabalha esse sentimento com você, de saber que alguém querido acaba de morrer? Então, provocar o autodescobrimento e conversando automaticamente sobre as questões espirituais que nos envolvem. Temos que fazer isso na família, na escola, no centro espírita, na evangelização. É muito importante isso. Porque senão, Kardec já nos chamou a atenção de que se todos os dias nós lançamos na sociedade indivíduos egoístas, sem nenhuma visão espiritual da vida, como que nós vamos nos queixar que a sociedade é injusta, que ela está muito violenta, etc.? A culpa é nossa, porque a culpa não é de Deus, é nossa, que não estamos trabalhando a educação como deveríamos trabalhar. Então, a educação espiritual é chave para a realização do nosso progresso moral. Essa educação espiritual tem que começar de forma individual, porque os indivíduos espiritualizados transformarão automaticamente a sociedade humana. Porque viver em sociedade é formar um coletivo de gente, de pessoas, de nós. Nós estamos aqui encarnados, nós somos a humanidade e não podemos esquecer disso. Convido, então, todos aqueles que estão nos acompanhando aqui Na Era do Espírito para uma releitura, meditação sobre essas duas questões que utilizamos aqui no programa, que estão lá em O Livro dos Espíritos, a 913 e a 914, sobre essa questão de combater o egoísmo, que é a raiz de todos os vícios morais, portanto, de todos os problemas que temos enfrentado aqui na humanidade, e que esse combate deve ser feito através da educação
E essa informação não é nossa, mas é dos próprios espíritos que trabalharam com Kardec na codificação do Espiritismo. Bem, Dircinei, eu vou parar por aqui, né, porque já estamos aí no nosso tempo, e a proposta aqui do Na Era do Espírito é provocar, né, reflexões. Né? Isso é muito importante que façamos para poder repensar o que estamos fazendo como espíritas na sociedade humana. É verdade. Muito bom, Marcos. E quando você estava falando da escola, né, que o amor é fundamental, eu me lembrei de uma tirinha que tem do Armandinho. Eu não sei se você já viu, o Armandinho é um menino e só aparece as crianças, os adultos não. E o pai dele conversando com ele, porque ele errou uma questão. E o pai dele falou assim, Armandinho, olha só, é essencial a vida que começa com A. Todo mundo sabe que é água. O que você colocou? Aí ele, olha, amor. Então, a hora que você falou, lembrei disso, né? Por quê? Porque o amor é essencial para a gente. E nele não tem nas nossas matérias básicas, né? Então, a gente tem que aprender a colocar isso nas nossas matérias, no nosso relacionamento. Isso vai ajudar com que a gente, ser humano, tire um pouco desse egoísmo, né? Mesmo que a gente vá fazendo isso devagar, porque as pessoas acham que é rápido. Não é, essa mudança não é rápida. Por isso que a gente tem que saber que tudo é devagar, e esses posicionamentos que você traz, nos mostrando isso, né, nos incita assim, a procurar, né, e a entender o que realmente eu estou fazendo enquanto espírito, né? E o que não para mim, mas e para o outro. Né? E eu acho isso muito interessante. Marcos, muito obrigada. Tá? É um enorme prazer sempre ouvi-lo, né? E eu sei que você poderia ficar aqui bastante tempo, porque é um assunto muito palpitante, né? É muito interessante isso. Então, nós vamos encerrar. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, dando ao nosso amigo aí mais uma vez o nosso abraço carinhoso, o nosso muito obrigado. Então, e a todos vocês também que estão conosco nos assistindo, né? Então, que a gente possa nos colocar numa posição confortável e agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer aos benfeitores por podermos ter estas reflexões, por podermos ter acesso a elas. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para cada dia na nossa caminhada a transformação se faça presente, com o entendimento de que somos espíritos imortais e que estamos aqui para aprender e progredir numa caminhada junto com os nossos irmãos. Então, que possamos passar isso a todos aqueles que se encontram conosco, a cada momento, a cada dia. Gratidão, amigos espirituais, por mais um momento abençoado, por mais um programa na Era do Espírito. Que assim seja. Bom, Marcos, meu amigo, mais uma vez, muito obrigada, e a vocês também, o nosso muito obrigado, e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.